Olá, sejam bem-vindos ao canal História e Espiritualidade. Hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa e a ascensão do ateísmo. Tudo começa com o monarca Luís XIV, um monarca conhecido por ser indolente, frívolo e sensual. A vida luxuosa e esbanjadora custou caro ao povo. O luxuoso Palácio de Versalhes, símbolo da riqueza e poder da monarquia francesa, custou sufocantes impostos que agravou a fome e a pobreza dos mais necessitados. Tamanha era a insensibilidade da realeza que a imperatriz Maria Teresa declarou em relação aos mais pobres, abre aspas, se não tem pão, que comam brioches, fecha aspas. No entanto, no quesito indolência, o monarca não ficava para trás. Luís XIV também foi totalmente irresponsável com os recursos do tesouro francês. O mesmo costumava dizer, abre aspas, depois de mim, o dilúvio, fecha aspas. Tal frase deixava bastante claro que o povo estaria deixado à própria sorte. Nos anos seguintes, o envolvimento do Império Francês na Guerra dos 7 Anos e o envio de tropas à Guerra de Independência na América do Norte custou onerosos tributos ao já falido Estado francês. Contudo, não há nada ruim que não possa piorar. As péssimas safras da década de 1780 tornaram a situação da sociedade francesa ainda mais delicada. A injusta e sufocante estrutura tributária francesa favorecia apenas poucos, a família real, a nobreza e o clero, ao passo que, em muitas províncias, a classe trabalhadora, lavradores e camponeses, podiam perecer em fome sem que isso despertasse um mínimo de compaixão dos seus opressores. Os mesmos homens que empobreciam seus compatriotas estavam isentos de impostos, além de gozarem dos melhores cargos do serviço público. Os mais pobres, isto é, a base da sociedade francesa, ainda nutria esperanças de que o clero pudesse ser mais sensível em relação às suas demandas. Para a frustração da maioria do povo, durante aquele período histórico, o clero sempre esteve do lado dos mais favorecidos. Bem, mas o que isso tem a ver com o ateísmo? Infelizmente, o que mais levava as pessoas à incredulidade naquela época não eram as teorias ou ideias de intelectuais ateus, mas sim o mau exemplo e a péssima conduta dada pelos pretensos cristãos daquela época. Sacerdotes do baixo clero da igreja se sensibilizaram pelas camadas menos afortunadas. Mas infelizmente o alto escalão da igreja não teve compaixão da lastimável condição em que os mais pobres estavam. Revoltados contra a insensibilidade e os altos privilégios do clero, quando enfim a Revolução Francesa estoura, os revolucionários mais radicais passam a adotar uma postura implacável contra o cristianismo. O culto ao Deus cristão foi abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente incineradas. As associações bíblicas também foram abolidas. O batismo e a comunhão foram proibidos. O comandante militar jacobino e ex-padre José Fouché abjurou publicamente da fé e ordenou que todas as cruzes e estátuas fossem removidas dos cemitérios, além de ordenar que se fixassem anúncios nos cemitérios com os dizeres, abre aspas, a morte é um sono eterno, fecha aspas. O dia de repouso semanal também foi posto de lado, e em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia, bebedeira e à blasfêmia. Mesmo com a aversão ao cristianismo e à religiosidade tradicional, os líderes revolucionários substituíram a adoração ao Deus cristão em lugar do culto à deusa da razão. Procissões cívicas eram realizadas em todo o país. Os cultos se assemelhavam bastante a peças teatrais.
Em cada localidade ou província em que esse culto era realizado, escolhiam-se dançarinas, atrizes de ópera ou mesmo meretrizes para personificar a deusa da razão. Surpreendentemente, mesmo a Catedral de Notre-Dame foi utilizada para celebrar o culto à deusa da razão, no intuito claro de profanar a religiosidade cristã. O contexto social da França era caótico. O povo estava enlouquecido e com forte sentimento de revanche em relação às elites. A família real foi guilhotinada. Qualquer crítica aos rumos da revolução era punido com pena de morte. O povo parecia desejar o extermínio mútuo. Acumulavam-se pedintes e famintos nas ruas de Paris. As províncias eram assoladas por ladrões, enquanto a anarquia e a devassidão tomou conta do povo. Os salários das tropas estavam atrasados e o Estado totalmente falido. Todas as manhãs a guilhotina funcionava em trabalho rápido e prolongado. As cadeias estavam superlotadas e longas fileiras de prisioneiros eram metralhadas. Espanta-se que moços e moças de 17 anos foram assassinados chegando à casa das centenas. Bastaram-se nada mais que 3 anos e meio para que a mesma Assembleia Francesa que proibiu o culto ao Deus cristão reconhecesse a necessidade da fé em Deus e da moralidade para pacificar o povo. Conclusão: infelizmente, as reprováveis obras humanas irão macular a imagem de um Deus de amor e, consequentemente, induzirá as pessoas a responsabilizar a Deus pelo caos e pela miséria. Igrejas são compostas por pessoas e as pessoas são falhas. Por isso é sempre bom ter cuidado com as nossas condutas e sempre lembrar que a Bíblia diz: ama teu próximo como a ti mesmo. A maior incoerência dos incrédulos é responsabilizar a Deus por todas as mazelas no mundo e ao mesmo tempo negar a sua existência. Obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. Curta o nosso vídeo, se inscreva e até a próxima!